E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física? Hoje eu vou atender mais uma vez um inscrito aqui do meu canal, que ele me deu uma ideia bacana. Ele me pediu para falar sobre como o atleta escolhe a sua prova ou as suas provas. Aquelas que ele mais gosta, aquela que ele vai se especializar. Como é que o atleta faz isso? Em geral, os atletas de natação acontece isso, né? Você consegue, com o tempo, olhar para um atleta e dizer se ele é um velocista, se ele é um fundista, se ele é um borboletista, um peitista, um nadador de livre. A gente consegue falar isso. A gente consegue, com o tempo, saber qual é o perfil técnico de um nadador. É claro, ele acaba ajudando sempre num revezamento, compondo um revezamento, às vezes fora das suas preferências. Ele às vezes faz provas mesmo individuais fora das suas preferências para ajudar a sua equipe, se for um campeonato em que a equipe está pontuando, né? E a equipe precisa da ajuda dele, ele tem tempo para ajudar na pontuação, ele acaba ajudando, mas ele tem as suas preferências, e essas preferências são importantes, porque elas vão direcionar boa parte do treinamento. O treinamento vai levar em conta essas definições. Então eu não sou um especialista nisso, não sou técnico de natação, a minha área é muito mais pedagogia e aperfeiçoamento, mas eu acabo convivendo com muita gente dessa área, acabo lendo muito artigo dessa área, acompanho, gosto da natação de alto nível, acompanho Olimpíadas, Copas do Mundo, da FINA, acompanho isso e acho que eu posso falar alguma coisinha e dar alguma orientação tanto para esse inscrito como para outros alunos, outros inscritos que estão aqui comigo. Primeira coisa, bom, dois aspectos preliminares. Primeira coisa, essa escolha da prova é uma coisa para ser feita do atleta junto com o seu técnico. O atleta não deve fazer isso da cabeça dele, chegar e comunicar ao técnico, né? O técnico é uma pessoa que tem condições, no mais das vezes pelo menos, de ajudá-lo nessa escolha, de passar para ele certos parâmetros, alguns dos quais eu vou falar aqui inclusive, sobre quais as coisas que ele deve levar em conta. Se o atleta for muito jovem, ainda um adolescente, o pai pode aconselhar, pode estar junto, participar também, é evidente. Não precisa excluir o pai disso. Mas é uma coisa para ser feita com orientação de alguém. Então, a menos que o indivíduo não tenha um técnico assim, ou seja um adulto que esteja treinando sozinho, se ele puder fazer isso junto com alguém que o oriente, um profissional de preferência que oriente, será sempre melhor. A escolha vai ter sempre mais chances de ser uma escolha acertada. O outro aspecto preliminar que precisa ser definido é o seguinte: nós estamos fazendo uma escolha de médio e longo prazo, né? Nós não estamos definindo uma prova para um festival ou um campeonato que vai acontecer agora só e pronto. Nós estamos definindo como é que vai ser a carreira do atleta, qual vai ser o direcionamento, porque, como eu disse, isso vai influir nos treinamentos. E os treinamentos vão dar frutos no médio e longo prazo. Às vezes não é na primeira temporada, às vezes é na segunda, na terceira, na quarta temporada. Nós estamos falando de alguns anos aí. Então é um prazo, é uma coisa de médio e longo prazo, né? Então essa decisão tem que ser de fato amadurecida e, como eu disse, de preferência tendo o subsídio de um profissional que está orientando e que vai ter condição de dar maiores informações e acertar mais nessa escolha. Tá bom? Indo para os aspectos a serem levados em conta, eu destaquei aqui 5 aspectos. 3 que a gente pode chamar de aspectos intrínsecos do nadador e 2 aspectos que a gente pode chamar de aspectos extrínsecos, que tem a ver com fora do nadador. Fora do nadador. Os 3 aspectos intrínsecos. A primeira coisa é o gosto do nadador pelo nado. Ele tem que gostar do nado. Um borboletista tem que gostar de borbo, tem que falar bem do borbo, tem que se sentir bem, confortável lá, né? Tem que ser um apaixonado. Um peitista, idem. Um costista, então, que é mais raro ainda, costista
é um nadador muito raro, né? Quando você acha o cara que gosta de nadar costas, vou fazer costas. Então, primeira coisa é o gosto do nadador. Não adianta querer forçar, não, mas eu preciso de você no crawl, nossa equipe não tem no blá 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 blá. Não. Se o nadador está confortável nesse nado, ele gosta disso, é uma questão de gosto pessoal, né? Então, esse é um dos critérios que precisa ser avaliado. Outro aspecto intrínseco que precisa ser avaliado é a técnica que o nadador tem naquele nado. E isso é importante. Porque, veja, não adianta o nadador gostar, por exemplo, de nado crawl. Vamos imaginar, ele gosta do nado crawl, mas ele tem uma técnica sofrível, por exemplo, de perna. Ele não bate perna direito, ele tem perna inconsistente. Às vezes ele vai respirar, faz uma tesourada de lado, ele bate um pouquinho alternado, tesoura, alternada, tesoura, alternada, tesoura. Ele tem uma pernada meio feia, meio assim. Ele adora fazer isso, adora, mas tá ruim, tá ruim. Então, ou vamos arrumar isso antes de tomar essa decisão, ou então é melhor escolher algum outro nado, porque é como eu falei num outro vídeo, que eu já falei a respeito de correção de erros já sedimentados, né? O erro, quando o erro é assim, ele é um limitador de performance. Se nós estamos fazendo uma escolha de médio e longo prazo, como eu falei, um erro grave assim é um limitador. É um limitador. O indivíduo vai trabalhar anos naquele nado e vai tentar melhorar e se superar sempre. Se ele tem um erro muito grave, o erro vai limitar esse desenvolvimento. Isso é ruim. Pode ser que naquele momento ele esteja até bem posicionado com relação aos outros nadadores da sua equipe e de outras equipes, mas no médio e longo prazo isso vai prejudicá-lo. Então ele tem que ter bom domínio técnico, ele tem que estar com uma boa técnica, né? E eu não falo só técnica de nado, falo técnica de saída, falo técnica de virada, falo técnica, enfim, tudo. Quer dizer, técnica em geral tem que ser boa, tem que estar bem consistente, né? Claro, sempre haverá um aperfeiçoamento, sempre haverá alguma coisinha para ser vista aqui e ali, mas para a idade do nadador, para a fase em que ele está, ele tem que ter uma técnica que você considera uma boa técnica, né? Precisa ser assim. E a outra característica que precisa ser levada em conta são as características motoras. Aí eu estou falando com relação ao indivíduo ser um velocista ou ele ser um fundista, um nadador mais de provas um pouco mais longas. Isso porque eu já falei também em outros vídeos, a velocidade é a menos treinável de todas as capacidades. Numa frase assim meio tosca, mas muito acertada, velocista já nasce feito. Então o indivíduo que é velocista, aquele sujeito ansioso, meio elétrico assim, que já tem uma saída explosiva, já é um indivíduo capaz de fazer o nado em velocidade, mantendo boa técnica, né? Esse cara ele já vem meio que pronto. Se o cara tem aquele jeitão mais devagar, né? Se não é tão explosivo na saída, né, se os tiros de velocidade dele nunca são grande coisa e tal, talvez seja melhor ele se direcionar a provas mais longas, né? 200, 400, 800, até 1.500 metros, que é a prova mais longa em piscina. Talvez seja melhor ele se direcionar a essas outras provas. Talvez os treinamentos sejam um pouquinho mais enfadonhos, mas ele vai ter chance de fazer uma carreira muito mais vitoriosa em provas assim. E ser até um nadador famoso. Eu vou citar aqui o Ian Thorpe, né? O torpedo australiano, na época dele, 2000, 2004, aquela época toda lá dele, ele era um dos grandes, um dos ídolos da natação e ele era um nadador de provas mais longas, né? Ele não fazia 50 e 100. Era muito raro ele fazer isso. Até ajudava no revezamento aqui e ali, mas as provas dele eram mais longas, eram provas longas. Então, precisa levar isso em conta, essas características motoras. Então, essas são as características intrínsecas. Agora, as características extrínsecas que estão fora do nadador são as seguintes. Primeira coisa, ele tem que ter tempos médios de qualidade. Então, você tem que comparar o tempo médio que ele faz na prova que você está avaliando, seja ela qual for,
Por exemplo, 100 metros, Burbo, né? O tempo dele tem qualidade? Vamos olhar os outros tempos. Gente da mesma idade, mesmo sexo, mesma categoria. O tempo dele tem qualidade? Ele é top 10? Ele é top 5? Ele faz pódio? Né? Fica entre os 3? Quer dizer, você tem que olhar isso. Tem que olhar isso. Quer dizer, não adianta todas aquelas características intrínsecas serem favoráveis. Aí quando você vai fazer essa comparação extrínseca, se o tempo dele tem qualidade, o tempo dele não tem qualidade. Ele fica entre o 20º e o 30º lugar. Tá muito longe, né? Vamos tentar escolher uma outra prova, né? Tá longe. Tá longe, né? E a outra característica extrínseca é a concorrência da prova, a concorrência em si. Às vezes o indivíduo pode ter tudo favorável, mas a concorrência da prova é muito grande. Eu vou dar um exemplo. As provas, por exemplo, mais curtas, provas de 50 e 100, a concorrência é astronômica. É astronômica. Você vai em qualquer campeonato aí, as outras provas têm 2 séries classificatórias, 3 séries classificatórias, o 50 crawl tem 8. 9 séries classificatórias, é muita gente nadando. Então você tem que levar em conta a concorrência disso. E às vezes uma outra prova em que ele também é igualmente habilidoso e que ele tem gosto também, que ele também gosta, que ele também faz isso, mas é muito menos concorrida, ou por ser um outro nado, ou por ser uma prova um pouco mais longa, a concorrência é muito menor. Então a chance dele pontuar, a chance dele se destacar, a chance dele em conquistar vagas para certos campeonatos, para certos eventos, é maior. Ele vai ter mais chance em outras provas. Então talvez seja melhor direcionar a carreira do nadador para essas provas que são menos concorridas. Então eu acho que são pelo menos esses 5 critérios, 3 intrínsecos e 2 extrínsecos, que precisam ser levadas em conta para que o nadador faça a escolha da sua prova, né? Como eu disse, interessante ele ter sempre ajuda técnica, né? Um técnico, como eu falei, essas avaliações com relação à concorrência, com relação à qualidade dos tempos. Muitas vezes o nadador ele não tem chance de fazer isso. O técnico é que está acompanhando isso. Muitas vezes o técnico recebe essas informações via e-mail, via WhatsApp. O técnico acessa sites da sua federação de natação. O técnico está muito mais por dentro disso, vai ter condições de fazer uma assessoria boa para ele nisso. Então é isso. Eu acho que é isso. Tá bom? Se vocês gostaram, deixa um like aqui, o canal está crescendo, graças a Deus. Ativa o sininho para vocês receberem as notificações. Como eu falei, o sininho está meio desacreditado, mas não custa. Você desabilita ele e reabilita, né? Parece que isso aí ajuda, né? Divulguem o nosso canal, visitem a home do nosso canal está chegando em 200 vídeos, tem muita coisa já postada lá, continua ainda pessoas me escrevendo, pedindo vídeos que já estão lá à disposição. Eu indico, eu coloco o link, eu não esquento a cabeça com isso, mas eu acho que agilizaria se a pessoa fizesse uma visita à home e direcionasse as suas buscas para aquilo que é da preferência dela, né? Se é um pai de aluno criança, se é um aluno adulto, se é um aluno adulto iniciante, se já é um adulto aluno mais adiantado, se é um aluno que está querendo deixar as provas de piscina e para águas abertas, tem vídeos disso. Então visitem a home lá do nosso canal. E mandem para cá suas dúvidas e sugestões como essa aqui. Essa aqui foi uma sugestão de um aluno, tá aí, pediu para fazer um vídeo sobre escolha de prova e eu fiz. Tchau!